Diletos telespectadores, irmãos em Cristo, paz do Senhor, é com prazer que, mais uma vez, estamos a apresentar a Escola Bíblica Dominical, especialmente a lição de número 8, em 19 de fevereiro de 2023, o avivamento espiritual no mundo. Pastor Eliseu, o tema ele é envolvente e ele chama a nossa atenção, nossa curiosidade para um aspecto de que o avivamento espiritual é algo que acontece no mundo todo, no mundo inteiro. Então, como que o senhor vê um avivamento, um fenômeno que consegue colocar os seus tentáculos em todas as partes do mundo? Será que isso provém de Deus? Como que é? Tem outra explicação para dizer que isso não provém de Deus? A paz do Senhor, meus irmãos. Avivamento, se olharmos para a palavra, que é chama, que é aquecer, se tornar animado, no aspecto que estamos tratando aqui de um avivamento espiritual, somente Deus pode promover esse avivamento. Esse avivamento, ele vem pela pessoa do Espírito Santo. Por isso nós estamos trabalhando nesta lição o tempo todo sobre a chegada do Espírito Santo, que está registrada ali em Atos capítulo 2, e a sequência de todo aquele agir que logo de início já renderam 3.000 almas, na sequência aumentaram-se para 5.000 almas e então o evangelho se expandiu para todos os 4 cantos do mundo da época. E hoje nós vamos trabalhando aqui sobre o avivamento espiritual no mundo para dizer que esse avivamento chegou até aqui. Mas começou com a presença do Espírito Santo. Então não há avivamento do homem, não tem como o homem criar um avivamento. Não existe como o ser humano inventar, projetar, programar, dizer vai acontecer um avivamento mediante essas minhas ações, esse meu projeto. Existe uma maneira, sim, de você preparar o terreno para que o Espírito Santo haja. E se ele quiser, então, vai acontecer o avivamento. E como nós sentimos de Deus que há um clamor do Espírito Santo por avivamento, então a gente já sabe que Deus está querendo avivar o seu povo. Se eu preparar o terreno, então haverá avivamento. Como será esse avivamento? Deixa com o Espírito Santo, porque ele sabe fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas que estamos precisando, pastor Jormi César, de um avivamento urgente no Brasil, nos 4 cantos estamos precisando, e nós falamos muito de pessoas que oram, de pessoas que jejuam, de pessoas que consagram a vida, de uma busca de santidade que é o processo, o início que indica, os indícios do avivamento é uma entrega por uma vida santa. Se uma pessoa, 2, 3 faz isto, o avivamento de repente demora mais. Fica como pessoal, né? Fica no pessoal. Então hoje nós estamos precisando, e essa lição veio para trabalhar, que o corpo de Cristo, a igreja precisa buscar o avivamento, a igreja como corpo de Cristo. Porque 1, 2 crentes precisam começar um avivamento quando a igreja toda pode fazer isso. Daí nós refletirmos que veremos vários avivamentos aqui durante a lição, avivamentos que começaram por uma pessoa, 2, mas que as pessoas que estavam ali no entorno não tinham noção do avivamento, não tinham noção daquilo. E de repente, quando alguém iniciou, elas entenderam e aderiram à ideia de buscar ao Senhor e o avivamento aconteceu. Hoje não precisa mais se falar teoricamente de um avivamento, porque nós sabemos que o avivamento parte da oração. Nós sabemos que o avivamento parte de uma vida consagrada. Nós sabemos que o avivamento parte de uma vida santa. Então, só basta rasgarmos o coração e nos entregarmos a este avivamento, que é uma ação diretamente, absolutamente do Espírito Santo. Eu tenho percebido que uma coisa que tem impedido muitíssimo o avivamento pleno acontecer, que não seria na esfera individual, mas na esfera coletiva, seria o individualismo. Ou seja, vemos pessoas querendo avivamento, mas de forma individual. Ok,
já está valendo, serve para a pessoa o avivamento, mas a coletividade fica à mercê. A outra situação é a dispersão de objetivos. Os objetivos que estão sendo colimados, eles acontecem mais fragmentados. Não há uma concatenação de ideias para buscar esse avivamento. Todo mundo fala em avivamento, que é avivamento, mas não se une em prol do avivamento. Na verdade, ainda há pessoas com objetivos diversos que o avivamento, falando em avivamento, mas pensando em outras coisas. Então, isso é uma barreira que impede muito o avivamento acontecer. Espero em Deus que tanto o individualismo quanto esse dissenso desapareça e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e que a misericórdia dele nos alcance, mesmo que nós não consigamos essa junção de ideias, mas que a misericórdia dele nos alcança e ele mande um avivamento pleno para todos nós. Preocupado aí com essa questão do avivamento, nós percebemos que durante a história da humanidade e até mesmo nos dias de Jesus, ali a começar com Estevão, Filipe, que pregavam curas divinas aconteciam, milagres aconteciam, o sermão de Estevão que nós estudamos no domingo passado, e no decorrer da história, homens como Savonarola, que eram jovens, depois nós vamos ver aqui na nossa própria lição, Evans, ali no país de Gales, e também posteriormente Daniel Berg e Gunnar Wing, eram jovens que trouxeram esse avivamento, que deixaram-se incendiar com a chama do Espírito Santo e se deslocaram para países para fazer a obra de Deus e em seus mesmos países também buscaram a presença do Senhor e aconteceu o avivamento. A pergunta é, será que os nossos jovens de hoje sabem o que é avivamento? Então, é uma boa pergunta e ela merece uma grande resposta. Boa parte sabe. Boa parte da nossa juventude sabe o que é avivamento de verdade, mas ainda tem uma boa parte que não está entendendo o que é avivamento. E por essa questão, há essa dispersão de objetivos. E havendo essa dispersão de objetivos, o resultado não é o esperado. Mas com um trabalho de conscientização, especialmente por parte das lideranças, ou um agir, uma intervenção divina, pode resolver essa questão rapidamente. Porque, pastor, às vezes nós vemos movimentos jovens e até mesmo adultos, que eles pulam, saltam, ficam alegres, até glorificam a Deus. A gente sabe que Deus está trabalhando ali naqueles corações. Mas quando passa aquele momento ali, a gente percebe que há um esvaziar-se, desaparece tudo e desaparece a vida, e aqueles jovens voltam àquilo que era antes, o compromisso feito ali desabou-se, desapareceu. Parece que está faltando neles uma noção clara do que é isso, ou o que leva a acontecer essa situação de eles não conseguirem se firmar nesse propósito, ou isso eu falo de jovens, repito, porque os jovens têm essa facilidade de começar a mais, eles estão com toda a garra e tem tempo a mais, mas levamos também para o adulto. Um avivamento pode começar com uma pessoa de 70 anos, de 80 anos, independe da idade. Tranquilamente, eu entendo que não há idade para que seja abençoado pelo avivamento de Deus, mas é preciso que haja essa fusão de ideias, objetivos. Percebo em vários movimentos que têm até caráter de avivamento, mas que têm propósitos diferentes, objetivos diferentes. O que eu estou querendo focalizar é que enquanto não houver um mover de Deus para que o objetivo primário e único desse movimento seja a glória de Deus, porque aí ele primará pela santificação. O nome de Deus é exaltado, é glorificado, é adorado, onde há primazia para a santificação, porque Deus é santo, e todos aqueles que servem a Deus também
precisam serem santos. Não há como estar servindo a Deus sem desenvolver a santidade. Há, todavia, um movimento embalando a juventude, mas é só um lenitivo para que os envolva em algum movimento, mas que não cobra transformação, não cobra arrependimento, não cobra confissão de pecados, e enquanto estiver misturado com o mundo, não é avivamento verdadeiro. Então, o avivamento verdadeiro, ele vem se separando do mal, do pecado. Ele é uma busca pela santificação. Então, aí há lugar para Deus operar de um modo especial e extraordinário. Ainda estando só querendo fazer um grupão de jovens cantando e pulando, isso não resolve a questão do verdadeiro e do pleno avivamento espiritual propriamente dito. Nós temos, aqui ratificando essa ideia, pastor, o livro de Orlando Boyer, um dos nossos clássicos assembleianos, que é Os Heróis da Fé. Então, no livro, já nas primeiras páginas, aparece escrito assim: quando os crentes sentem dores em oração, é que renascem almas. Aqueles que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Aí fala: o soluço de 1 bilhão de almas na terra me soa aos ouvidos, que é o irmão Carlos Yude, que expressava essas palavras desse soluço que eu via. Mas me chamou a atenção isso, quando os crentes sentem dores em oração, porque avivamento não vai acontecer. Não adianta nós insistirmos. Eu posso falar aqui bastante, posso estudar essa lição todinha umas 10 vezes seguidas, a igreja pode estudar. Se ficar na teoria não vai adiantar. Só acontece o avivamento quando eu saio da dimensão teórica e passo para a dimensão prática. Que dimensão prática é essa? Essa dimensão que o pastor acaba de falar: o arrependimento, a contrição de coração, o rasgar o coração. Nós vamos encontrar no capítulo 34, 2 Crônicas, que Josias, que começou a governar com 8 anos de idade, ele começou um avivamento. Só que de repente, quando ele tinha derrubado vários altares de deuses estranhos, até um altar que tinha 350 anos, que havia sido levantado, que Jeroboão havia sido levantado, mas de repente chega o sacerdote Ilquias com o livro da lei que achou. E quando leu aquele livro, ele diz: nós não estamos sendo crentes suficientes. E ele rasgou as suas vestes e disse: procurem alguém que nos ensine, porque tudo que está sendo lido aí, nós não estamos fazendo. Nós começamos uma reforma, mas não está a nível. Então ele rasgou as suas vestes de quebrantamento. Isso é uma representação do rasgar o coração. De um se lançar no pó para receber a vitória. Nós vamos ver o mesmo acontecendo com Esdras, que chorou. Capítulo 9, versículo 3, 4 de Esdras, ele arrancava os fios da cabeça, da barba, rasgou as suas vestes e disse: não dá, tem que mudar, e vai mudar. Então, quando há essas lágrimas, esse clamor, esse choro, como houve também no caso dos dias de Neemias, Neemias diz assim: como estaria o rei, que era o imperador Artaxerxes de toda a Pérsia, como estaria alegre o meu coração e o meu rosto quando as coisas não vão bem? Ele disse, ele tinha dito, diz o versículo 3 do capítulo 1, que ele assentou, chorou, jejuou por vários e vários dias, porque ele queria mudança. Então Deus mudou e deu o avivamento tal nos dias de Neemias, que em 52 dias os muros estavam construídos. Então o avivamento nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada e encontraremos também na história, conforme a lição nos apresenta, mas todos eles começaram com quebrantamento e com uma palavrinha muito importante: lágrimas. Não há avivamento sem lágrimas. O senhor usou o termo correto: quebrantamento. Não há avivamento, nem busca por avivamento legítimo sem quebrantamento. Enquanto o nosso coração, o nosso ego estiver sobressaltado, é impossível haver avivamento verdadeiro. Há movimento, mas avivamento ele ocorre quando há uma busca sincera por santidade, para que Deus
viva e apareça através de nós. Se essa busca for egoísta, também não há avivamento. Então é preciso que nós entendamos bem esse detalhe: quebrantamento, arrependimento, confissão, contrição e o esvaziar-se do eu. Esse eu tem que esvaziar para que Deus sobressaia, para que Deus apareça, para que a obra do Senhor, o reino de Deus, tenha proeminência. De outra sorte, é malhar em ferro frio, como diz o bom mineiro. É um trabalho que não surte nenhum efeito. Glória a Deus, né? Nós vamos ver nesta lição, pastor, que os avivamentos aconteceram, não esse avivamento de um dia. Avivamento que nós falamos é um movimento, uma ação, onde a vida chega onde havia morte, onde o poder de Deus enche quando estava tudo vazio, onde a tristeza perdurava, agora começa a alegria. Por quê? Os milagres acontecem. E a Bíblia diz que em Jerusalém, dizia assim, que caíram na graça do povo, cada dia o Senhor ia operando milagres, ia acrescentando salvos, e todos estavam ali alegres, unânimes, com o coração cheio de alegria. Por quê? Porque mesmo que você esteja consagrando, porque parece um contrassenso, jejuar, alegrar-se no jejum, alegrar-se com oração, alegrar-se com humildade, alegrar-se com mansidão, parece o contrário do que o mundo fala, porque o mundo fala de alegria é quando você está rindo, alegria é quando você é orgulhoso, você é o melhor, você é o que levanta a cabeça, não é quando você é manso, não é quando você é humilde. Então nós percebemos que há um diferencial aí nessa situação. Então, essa alegria aí, você pode classificá-la como sendo um produto do fruto do Espírito e não da carne. E não da carne. E aí, quando esses avivamentos acontecem, pastor, houve sim transformações, mudanças de nações inteiras, como a rainha da Inglaterra diz: eu não tenho medo do exército da Escócia, eu tenho medo da oração de Knox, porque aquela oração daquele homem mudou a Escócia, não mudou uma cidade, não mudou um lugar, mudou o país inteiro. Então, esse tipo de oração, eu pergunto, será que nós não podemos hoje parar tudo, esquecer a televisão, esquecer o Instagram, esquecer o Facebook? Isso hoje, principalmente jovens, mas repito aqui, voltando ao avivamento, é muito importante que os jovens auxiliem nesse avivamento, mas hoje nós temos muitos adultos que estão envolvidos com essas coisas que amarram também. Será que não está na hora de a gente parar tudo isso, desligar completamente essas mídias e, no momento delas, o tempo que damos a ela, fazermos um propósito de oração em grupo, como quando muitos se reúnem até para lazer, se reúna para a oração? Será que não poderíamos ver um avivamento? Com certeza veríamos um avivamento, e esse avivamento livraria sua família, livraria seu vizinho, livraria a sua cidade, multiplicaria, dobraria o número de irmãos da sua igreja, triplicaria, como nós conhecemos aqui pelos avivamentos, pastor, em coisa de 6 meses atingir 100 mil pessoas, como é o caso do avivamento em Gales. Então, esse é o projeto de Deus. A dificuldade é a parte humana, que dificilmente alguém se disponha a ter esse comportamento, esse compromisso de jejum, de oração, de santificação, de quebrantamento. Queremos avivamento, mas queremos viver de acordo com o mundo, os lazeres, os prazeres, e uma vida que vai à igreja, que vai ao culto, mas não leva ao culto, ele quer ir buscar uma bênção, como se lá tivesse um supermercado, onde você fosse pegando bênção, pondo na sacola, levando embora, escolhe a que você quer, pega e vai embora. Na verdade, lá não é... a igreja não é supermercado. É preciso que, ao ir à igreja, nós vamos cultuar, levamos ações de graças, glória a Deus, aleluia, variedade de línguas, dons espirituais, levemos isso ao altar do Senhor, para que então o Senhor se agrade do culto que estamos oferecendo. Aí, naturalmente, as bênçãos nos acompanham. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Quer dizer, as bênçãos, elas nos seguem. Pastor Eliseu, eu estava observando aqui a proporção de crescimento do avivamento lá de Ezequiel, no capítulo 47. Veja-se que o Senhor o levou ao cume do monte, onde estava o templo, e ele percebeu um merejo de água. Começou a merejar uma água por debaixo do templo, e ele fala do lado oriental, que ela vinha mais por baixo ainda, perante o altar. Ele conseguiu enxergar isso. Parece que subterraneamente essa água nascia por debaixo do tabernáculo ou do templo, que saía por debaixo do altar. E aí, então ela corria em direção ao mar. Aí tem uma progressão do crescimento dessa água que eu comecei a analisar e eu fiquei surpreendente. Quando essa água saía na porta do templo, no limiar do templo, parece-me que era apenas um merejo de água, um brejinho. Aí falou com ele, água, né? É um fio de água. Aí ele teria que descer 1000 côvados. E ele foi 1000 côvados. A água estava nos artelhos. Quer dizer, de um merejo de água que só molhava a palma do pé, como é que chama? A planta do pé. Já com 1000 côvados, ela estava nos artelhos. Com mais 1000 côvados nos joelhos. Parece que ela vai subindo em torno de 70, 80 centímetros no corpo humano, a cada 1000 côvados. Depois de 1000 côvados, estava no joelho, mais 1000 côvados estava no lombo, mais 1000 côvados já estava tendo que nadar, já tinha o coberto. Então, essa proporção de crescimento lá de Ezequiel no capítulo 47, como que o senhor vê isso nos dias atuais? Se ainda é possível ter um crescimento vertiginoso assim, se isso é possível e o que precisamos fazer para nós termos um crescimento rápido assim, se tornar um ribeirão? Efésios capítulo 5, versículo 16, vai dizer: andai no Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Precisamos optar por viver uma vida no Espírito, porque o Espírito Santo, ele trabalha com o nosso Espírito. Ele fala com a gente, fala comigo, com você, para que oremos. Ele nos desperta pela madrugada para levantarmos. Ele nos leva à palavra. Quantas pessoas que às vezes vão preparar uma mensagem para pregar, ele vai para o computador, vai para a internet, quando sempre foi a regra você ir para o joelho. Você tem que ser um leitor da Bíblia, e não faz mal você pesquisar na internet, tudo mais, mas você tem que saber o que Deus quer de você lá no seu recôndito, sozinho. Você tem que perguntar para Deus qual é a mensagem. Eu não posso falar algo de mim mesmo. Então, essa comunhão com o Espírito Santo é o verdadeiro avivamento. É por aí que começa o verdadeiro avivamento. E esse rio que representa o Espírito Santo, à medida que Ezequiel ia entrando ou atravessando ali a cada 450 metros, ele podia perceber que o rio ia aumentando. Até quando o momento em que a água está pelos seus artérios, está dizendo que ele estava livre, tranquilo para fazer bem o que ele quer, decidir pela sua vida, fazer as suas escolhas. O rio não impedia ele em nada de andar. Ele podia atravessar até correndo. Dá um salto. Agora, quando bate no joelho, agora, se tiver um barquinho atrás, ele já alcança ele rapidinho, porque ele já está preso pela água. Já está dominado pela água. O crente precisa ser dominado pelo quem? Pela carne ou pelo Espírito? Pelo Espírito Santo. Então, ali pelo joelho já está dominado. Só que tem muitos crentes que começam a ser dominados ali até o joelho e falam: não, eu quero mais liberdade, eu estou trabalhando muito, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que cuidar da minha profissão.
eu preciso construir uma casa, preciso me casar. E aí vem aquelas desculpas todas que Jesus apresentou. Teve um, não, eu casei e não posso ir agora à festa. O outro, eu comprei um campo, também não posso. O outro diz, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Deixa primeiro eu ir despedir daqueles que estão na minha casa. Então essas coisas existem, estamos sendo levados pelo Espírito e essa pessoa parece até que está com vontade, eu vou te seguir, mas não agora. Quer dizer, ainda não está se dominando, ainda está se dominando, né, pastor? Agora, quando vai pela cintura, aí já está mais completo, agora não tem mesmo domínio mesmo, agora vai ter que já deixar o Espírito Santo guiar. Mas se ele disser, não, eu vou voltar, ele ainda consegue voltar andando com seus próprios pés, porque ainda está dando pé à água. Mas quando chega ao ponto em que ele não pode mais andar, já não sente o solo nos seus pés, agora a água leva ele para onde quer. E é isso que o Espírito Santo nos ensina. Eu preciso ser levado pelo Espírito Santo, mas isso depende de fé, porque eu quero viver autônomo, eu não quero ser guiado. Mas a Bíblia diz, é melhor ser guiado. E daí vem Romanos capítulo 8, versículo 14, e diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Ele está indo à frente e você está sendo guiado. Isso é ser guiado por alguém. Eu e você, vivendo essa vida de avivamento, deixaremos ser guiados pelo Espírito Santo e ficaremos satisfeitos quando não dá mais para pisar, mas que estamos agora mergulhando. É tão maravilhoso. Uma vez eu tive um sonho, e nesse sonho era algo extraordinário, Deus estava falando, e de repente eu sonhei que eu afundei na água, mas aquelas águas eu respirava normalmente. E a minha família dizia assim, o Eliseu morreu, porque eu tinha que fazer a obra de Deus. E aí a missão era fazer a obra de Deus, e havia um impedimento da família, e naquele impedimento da família eu caí na água, e aí eu só vi os gritos, o Eliseu morreu. Mas daí um dos meus irmãos falou assim, não se preocupe, mãe, o Eliseu não morre. E eu respirando dentro da água normalmente. Por quê? Porque isso eu sei que era uma visão que eu estava tendo, era algo de Deus a esse momento, por isso que estou contando o sonho. E isso significa que quando você está nessa direção do Espírito, você está num controle total de Deus, não precisa se preocupar, sua família não vai te perder, ninguém vai te perder, você não vai perder o emprego, pelo contrário, Deus vai cuidar do teu casamento, se você é jovem, vai cuidar da tua família, vai cuidar dos teus bens, vai cuidar da tua profissão. Avivamento é isso, Deus não vai te deixar na mão, pelo contrário, vai te abençoar, e a obra dele vai avançar em muito. Isto é glorioso e maravilhoso. No primeiro ponto de nossa lição, ela fala sobre o avivamento no tempo de Ezequiel. E ele começa abordando uma calamidade que estava acontecendo lá, onde Deus reagiu com duros juízos, coisa tremenda. Então Deus reagiu, e essa calamidade se refere a uma vida pecaminosa que o povo, chamado povo de Deus, estava desenvolvendo naquela época. Foi nessa situação que Deus então leva Ezequiel a um vale de ossos secos, dá-lhe uma visão da possibilidade daqueles ossos reviverem, para enfatizar que Deus está no controle. Agora, o que me chama a atenção é por que os grandes avivamentos, eles ocorrem em momentos de calamidade, em momentos que parece que acabou, não tem mais jeito, o mundo está entrando em colapso, aí Deus vai lá e faz acontecer um avivamento. Como que o senhor pode entender isso e deixar os nossos alunos tranquilos para compreender essa dinâmica do Espírito Santo de não deixar o barco afundar? Nós vivemos uma guerra espiritual desde o momento em que nascemos. Isso se vê em Efésios capítulo 6, versículo 12, dizendo que nós não temos que lutar contra pessoas de carne e nem de sangue, mas que a nossa luta é contra uma classe, contra um governo, uma organização demoníaca.
que é principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Então eles têm uma organização. Enquanto as pessoas estão paradas, eles estão organizados, eles estão trabalhando, eles estão se projetando. Então, quando uma criança nasce, o inimigo já está se projetando para a destruição daquela pessoa. Nós temos o diabo, então, que é um inimigo nosso, que anda em derredor rugindo como leão. Nós temos a carne, que nós falamos aqui, que são, a Bíblia diz em Romanos 6, 8 e versículo 6, que a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Nós temos um grande inimigo nosso, que é as próprias trevas, que é chamada aquela falta de fé, a incredulidade, porque a Bíblia diz que o crente verdadeiro, ele anda por fé e não por vista, mas a gente quer andar por vista, então a gente fica nessa luta o tempo todo. Deus quer que nós andemos por fé para alegrarmos a Ele, e a gente quer andar por vista, então é outro inimigo. E nós temos então um quarto inimigo, que é o próprio mundo, que a Bíblia diz que ele jaz no maligno, que são as ofertas que estão aí, todos esses embaraços que querem atrapalhar a nossa caminhada o tempo todo. Então, 1 João 2 e 15 em diante vai dizer: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é que está no mundo? É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que não é do Pai, mas do mundo, e que isso tudo passa com quem segue também, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, para que eu viva uma vida avivada, o que nós podemos observar ali na igreja na primeira igreja? Eles eram perseguidos, a igreja de Jerusalém. Eles eram tão perseguidos que, se houvesse uma discussão, desentendimento, os irmãos diziam: irmão, me perdoa logo, me perdoa, porque a gente não sabe nem se vai amanhecer o dia. Então, a igreja em Jerusalém, respondendo à pergunta do pastor Jorme César, ela era tão avivada que não dava tempo para picuinhas, não dava tempo para incômodos, não dava tempo. Eles dividiam suas propriedades, tinham tudo em comum. Se acontecesse um desacordo aqui, já voltava a se resolver agora e entrava em acordo, porque não sabia o que seria o dia do amanhã. Agora, hoje, com a tecnologia aí ao nosso dispor, a poupança com muito dinheiro, uma pessoa tem uma casa boa, tem carro para andar, vai para o emprego, volta e tudo em paz. Então, para que orar, para que clamar, para que ficar preocupado? De maneira que tem pessoas que conseguem criar um ódio ou um rancor contra um da família, um parente ou um irmão da igreja, e consegue ficar 10, 15 anos preso pelo ódio, quando sabe que o ódio levará para o inferno. O que é isso? A falta de problemas. Então, quando nesses lugares há a perseguição, como em Israel havia, aí Deus fala assim: olha, vocês estão como um vale de ossos secos, mas eu consigo fazer esses ossos voltar a ter vida, fazer a ter nervos, pele, ficar em pé, e devolvo o espírito de vida, e se tornará um exército poderoso. E Ezequiel fica admirado, mas ele diz assim: Senhor, tu sabes. E Deus diz: sei, e vou fazer. Profetiza, porque vai acontecer. Então, que nós profetizemos também. Estamos diante de vales de ossos secos em nosso entorno. Esses vales de ossos secos, podemos dizer aqui, meus irmãos que nos ouvem, Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: portanto, desperta tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos. Quem são esses mortos? Será que não é um vale de ossos secos? E a Bíblia está dizendo para mim e para você: levanta do meio dos mortos, e Cristo vai te esclarecer. Vamos nos avivar, é isso que está dizendo. Mas como avivar se está tudo bem? Se eu estou acomodado mesmo no meio dos mortos? Então, repito, nós estamos numa guerra espiritual. Agora, se estamos com sensibilidade para entender que está morrendo alguém da nossa família, não é fisicamente, está indo para o inferno, nossos vizinhos, nossos parentes, e como Deus disse a Ezequiel, se alguém morrer sem ser avisado, sangue de tuas mãos eu vou requerer. Deus vai requerer de nós também, porque não há soluço, não há clamor, a gente não sente mais a dor das almas que estão indo para o inferno. Então, às vezes é preciso até mesmo uma perseguição, e a gente não quer perseguição, a gente ora para que ela não venha. E eu não sei, eu já me parei pensando várias vezes se é correto orar para não haver perseguição, pastor. Tem um lado positivo, porque ela nos leva a orar e a clamar. Não seria necessário se nós estivéssemos atentos
ao que a palavra de Deus exige. Como nós somos muito desatentos e acabamos nos envolvendo com tantas coisas neste mundo e esquecemos da oração, do clamor, da intercessão, esquecemos do principal. Agora, Deus é preciso acionar as ferramentas dele, vara e cajado. Então, bom seria se nem precisasse dele usar isso. Mas quando nós começamos a cochilar, e alguns já estão até dormindo, ele é preciso com a sua vara, com o seu cajado, nos despertar para que nós possamos então avançar. Então eu entendo que em tese não precisaria de calamidade, não precisaria de situações complexas, se nós estivéssemos nos mantendo no avivamento. Como nós esquecemos dos requisitos e pré-requisitos do avivamento, então é preciso que Deus nos desperte, e ele usa vara e cajado. Quem não gosta de vara vai se acostumando, porque será necessário para que haja aquele grande despertamento espiritual. Indo para a prática, pastor, eu liderei a juventude há alguns anos, aí uma dezena de anos, e na nossa época a gente fazia consagrações de jovens, o tempo todo, quase toda semana. Em algumas épocas houve isso quase toda semana. Nós fazíamos vigílias, saíamos na sexta-feira uma vez por mês e orávamos a noite inteira, mas não é aquela vigília de cantar. Eu não consigo, até hoje eu não admito uma vigília de cantar. Na verdade, hoje tem mais uns cultos prolongados, mas não são vigília. Porque se for para cantar, eu tiro o dia para cantar, mas perder sono. Sei lá, tem o louvor, claro, que é uma adoração e até uma forma de hino, de oração, um hino em forma de oração, que tem outro teor. Mas esses louvor, assim, que não respondem aquilo que aconteceu, por exemplo, no avivamento de Josafá, que Josafá, quando ele viu que vinha uma grande multidão contra ele, primeira coisa que ele foi, a Bíblia diz, ele se prontificou a buscar o Senhor e jejuou, e convidou o povo para jejuar, e se humilhou. Quando ele se humilha, aí Deus falou, levantou um profeta e falou, essa peleja você não tem que pelejar, porque quando começa orando e jejuou, Deus já compra a briga, o problema da gente passa a ser de Deus, e aí a solução vem. Então, eu lembro aqui de um jovem, Roberto McKen, ele muito avivado, e alguém perguntou, de onde o que acontece com ele, que ele tem essa unção, de onde é que vem todo esse poder, essa autoridade, que é o que nós procuramos hoje, que às vezes as pessoas pensam que poder e autoridade é para ganhar, é para se mostrar, para ser melhor. Nas coisas de Deus, poder e autoridade está lá embaixo, lá na humilhação, lá no pó. Aí esse homem... Quanto maior, menor. Aí questionaram, ele falou, vem cá que eu vou te mostrar como é que quem tem essa autoridade. Aí falou assim, olha, ele chega e ajoelha aqui, ajoelha aí para você saber como que é. Ele falou, agora começa a chorar, mas chora mesmo, não é qualquer choro, não, tem que ser choro mesmo, de verdade. Aí ele falou, agora vamos lá para o púlpito, começa a pregar, mas você vai ter que chorar, e vai ter que rasgar o coração. E aí foi explicando para ele as atitudes da pessoa. É isso aí que acontece com ele. Ele é essa pessoa avivada porque o caminho é esse. Não há outro caminho. Só há uma maneira de ser avivado, é através disso. Depois, claro, Deus, o Espírito Santo, que é o agente do avivamento, ele vai conduzir a outros patamares e a outras necessidades. Mas tudo começa por aí. Lágrimas e joelho no chão. Há uma coisa interessante aqui no segundo ponto da lição, quando ela fala sobre os grandes avivamentos do mundo. Aí ele menciona a Europa, menciona Estados Unidos, Inglaterra, os países de Gales. Ele menciona vários lugares, vários pontos e vários expoentes que Deus usou para trazer o avivamento. Bem, aqui nós temos várias contribuições de pessoas que, à semelhança desse jovem que o senhor está contando, a experiência dele, desejava da parte de Deus algo diferenciado, o avivamento.
E então se punha a orar e a clamar, e Deus começou a abençoar. Ele começa falando em 1722, na Alemanha, o conde Zinzendorf, que ele liderou o movimento dos morávios no fervor missionário. A vontade dele, o gozo dele, o desejo dele, foi empreender uma ação missionária para que, através disso, pessoas que não conheciam o Evangelho, que não conheciam Cristo, pudessem ser alcançadas pela palavra. Nisso veio o avivamento. E então, na Alemanha, em 1722, se começou esse avivamento. Só observa na Inglaterra, 1740, John Wesley, George Whitefield, esse moço também buscou de Deus fervor para a obra missionária, e Deus o abençoou de um modo muito especial. Se fosse traduzir esse nome, seria Campo Branco, demonstrando que os campos para a obra missionária sempre estiveram brancos. Lá na versão bíblica, quando fala que os campos estão brancos, eles estão prontos para a ceifa. O mundo aguarda por missionários, por pessoas que estejam com o coração fervendo de desejo de trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo. E Ele conta comigo, conta com você, Ele conta com todos nós. No país de Gales, Ivan Robert, esse adolescente de 13 anos, olha a idade dele, pastor, 13 anos, mas ele teve alguma coisa da parte de Deus que o levou também a contagiar outras pessoas à sua volta, para que eles começassem a abrir mão de práticas pecaminosas. O que muito ocorre hoje é que entre a juventude há uma disseminação de práticas pecaminosas. Eles vão alargando as possibilidades de pecado. Entretanto, quando se quer o avivamento, há um abandono das práticas pecaminosas. Há um movimento muito forte que até leva os adolescentes ao suicídio. E isso é preciso ser combatido. Isso é combatido com o avivamento, com oração, com jejum, com a leitura permanente da palavra, com o propósito de viver essa palavra. Então Deus opera na vida de adolescentes. Ele usa adolescente como instrumento. Você que é adolescente, que está me ouvindo neste momento, que está me assistindo, você é um canal de bênção de Deus para a sua coletividade, onde você mora, na sua família, na escola que você estuda, na comunidade que você vive. Deus tem um plano e um projeto especial na sua vida, e Ele quer te abençoar. Nos Estados Unidos, pastor, o senhor observa aí, Charles Finney é o nome desse homem. Ele foi grandemente usado por Deus, porque ele tinha uma vida de comunhão com Deus, e foi muito, muito útil para o avivamento pleno no país que ele morava. Deus ainda quer continuar usando pessoas poderosamente, como usou Finney para abençoar o seu país e seu povo. E observa que através de Finney, Deus levantou muitas pessoas. Conta-se que esse homem, por onde ele andava, pastor, coisa interessante, ele chegava em uma casa, em uma fábrica, ele olhava nas pessoas na rua, as pessoas começavam a chorar, começavam a confessar os pecados. E ele, o que está acontecendo? Estou sentindo Deus na sua vida.
e ali elas confessavam pecados e aceitavam a Cristo como Salvador. Por quê? Porque ele tinha uma vida de dedicação e de consagração. Ele se aplicava a servir e a fazer a vontade de Deus. Chegando já em 1900, que é o movimento pentecostal como nós já conhecemos hoje, pastor, começa então ali nos Estados Unidos com Farran, um personagem interessante que foi muito útil para a obra pentecostal. Ele começou a buscar a Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo. Jesus batizou ele com o Espírito Santo, deu a ele o dom de variedade de línguas, e ele começou a falar em mistérios com Deus e pregar mensagens avivadas. A casa dele, inicialmente, começou a servir como um ponto de culto, não cabendo, olha o que faz o avivamento, transformou-se em uma congregação, em uma igreja, em um ambiente bem maior. Então Deus começou a usar ali e a fazer coisas maravilhosas. Através dele, Seymour aceitou a Jesus como Salvador, foi batizado com o Espírito Santo e Deus abençoou a vida dele. E assim, Daniel Berg e Gunnar Wingren conheceram a mensagem pentecostal através desse personagem. E ali Deus os abençoou de um modo poderosamente, de modo que domingo que vem estudaremos sobre o avivamento no Brasil. E aí teremos mais tempo para falar de Daniel Berg e de Gunnar Wingren e de outros expoentes do avivamento. Pastor, eu penso que não foi só na Europa, não foi só no país de Gales, não foi só na Alemanha, não foi só na Inglaterra, mas Deus ainda continua com um projeto grande de avivamento para o Brasil. O Brasil foi, mas ainda é um grande celeiro de avivamento. É verdade que há uma preocupação muito grande no seio pentecostal de um provável esfriamento espiritual, quando a modernidade vem dizendo que tudo está permitido, nada está proibido, você pode ser crente, mas você pode fazer as coisas do mundo, pode ir para as festas do mundo. Gente, isso vem acontecendo, olha só, começou lá na igreja de Jerusalém, veio para a igreja de Éfeso, Esmirna se manteve avivada, passou para a igreja de Pérgamo, passou para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes e chegou na igreja de Laodiceia, representando que essas ondas de esfriamento sempre acontecem, mas toda ação provoca uma reação. O avivamento é abençoado por Deus. O inimigo contra-ataca. E o meio que ele tem de apagar o fogo do avivamento é trazendo o mundo para dentro da igreja. Grave bem isso. O jeito que o inimigo tem de apagar o fogo do avivamento. Pentecostais, abram os olhos. Abram os olhos. Há um suposto crescimento da igreja, mas é um infiltramento. É o inimigo que está infiltrando na igreja através de pessoas que não foram convertidas, que não confessam seus pecados, que continuam pecando, que levam uma vida desajustada, que levam uma vida desordenada, infiltrando na igreja. E isso é o jeito que o inimigo tem para apagar o fogo pentecostal. Pastores, orem ao Senhor Deus, peçam discernimento de espírito e vamos trabalhar, pregar a palavra na unção do Espírito Santo e combater esse suposto crescimento da igreja, para que a igreja cresça dentro da sua lógica normal e que se eventualmente o inimigo infiltre através de pessoas, que haja da parte do Espírito Santo aquele agir verdadeiro que denuncia os pecados, pois Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado.
O pecado até hoje não é bem quisto por Deus, não é aceito por Deus. E o inimigo entra na forma de pessoas para trazer práticas pecaminosas para dentro da igreja, como se não tivesse importância, como se não tivesse problema. Mas o Espírito Santo continua revelando que enquanto houver pecado na igreja, o Espírito Santo não consegue trazer o avivamento pleno. Não que ele não tenha poder, é que ele precisa de vida santa. A sua vida tem que ser santa, a minha vida tem que ser santa. As nossas vidas precisam estar no altar para Deus operar. Pastor Eliseu, então eu gostaria que o senhor nos trouxesse o comentário do terceiro ponto da nossa lição. Os avivamentos mudam a história. O que o avivamento consegue fazer se nós abandonar o mundo, abandonar o pecado e deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas? Nós falamos aqui de Knox, que mudou ali a Escócia, nós falamos aqui do país de Gales, que foi mudado ali por esse menino, Evan Roberts, né? Esse menino que ele chegando na igreja, ele viu o pastor dele orando, e quando ele vê o pastor dele orando, ele fica preocupado, porque o pastor dele está dizendo: Senhor, me dobra, e ele sabia que o pastor dele era um homem de oração, caído ali no chão, com o rosto, ele ouvindo aquela oração, ele falou: se o pastor precisa ser dobrado por Deus, eu preciso ser moído. E ele vai à cidade vizinha onde trabalhava e ouviu uma mensagem no domingo à noite, e ao ouvir essa mensagem, ele conversa com o pregador e diz: eu estou com a vontade de orar, só que eu não sei se é de mim mesmo, eu não sei de nada. E o pastor falou assim: o diabo não manda ninguém orar, se você está sentindo essa necessidade, volte para a sua cidade e vá orar. E foi dessa oração que na segunda-feira oraram, na terça-feira a igreja estava lotada, na quarta estava orado, no sábado da mesma semana os comércios já se fecharam. A oração foi tão forte que dentro de uma semana, no final de semana, os comércios já se fecharam. E fechou-se com um prazo de 6 meses, prostíbulos fechavam, os bares fechavam, o juiz não tinha mais como resolver problemas, porque não havia mais problemas para se resolver, as pessoas, os crimes desapareceram de uma forma inexplicável, e tudo isso por causa do avivamento. Então, quando nós estamos aqui no terceiro ponto, diz assim: o impacto do mundo, é consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos, num contexto de tragédia do racismo naquela nação, que é o caso de Seymour. Então, sempre houve, quando Lutero faz a reforma protestante, o mundo se libertou, as leis mudaram. Às vezes as pessoas ficam olhando e achando que essas grandes universidades que surgem e essa ideologia que enfrentamos no Brasil é de pessoas intelectuais que surgiram a partir de pessoas que não conheciam Deus. Mas, na verdade, as grandes universidades, o grande impacto para a liberdade, para as mudanças de Constituição que prejudicava a humanidade com horas a fios de trabalho e tudo mais, tinha um teor cristão, de um ensinamento cristão. Agora, quando recebem esta mensagem, pessoas que desconhecem o Evangelho, dobram ela e traduzem elas do jeito deles, e aí criam uma ideologia totalmente contrária à Bíblia, e muitos que não conhecem a história da igreja e dos avivamentos não sabem onde originou. Por exemplo, a pedagogia, nós ouvimos agora num dos nossos cursos, um pastor morávio foi quem criou a pedagogia. Ele é conhecido como o pai da pedagogia, por ele ter começado a partir desse avivamento ali entre os morávios. Depois nós, por exemplo, o pastor Harvard, que é da Universidade de Harvard, é o nome de um pastor, mas nós não buscamos muitas vezes entender que os avivamentos é que produziram isso, e Deus quer produzir na nossa cidade. Imagine na Coreia, com o avivamento
de Evans mesmo. Esse avivamento que houve em Gales, ele se espalhou, foi para a China, e da China, ali com um grande avivalista que surgiu a partir de Gales, foi para a Coreia do Sul. E na Coreia do Sul, chegou a um ponto de ter 70% do Congresso da Coreia do Sul serem protestantes evangélicos. Por quê? Porque a partir desse avivamento que começou em 1904. Então, houve mudança completa. Hoje nós temos os Estados Unidos com o desenvolvimento que tem. Por quê? Por causa dos avivamentos que aconteceram primeiramente lá. Agora, quando vão se afastando de Deus, aí o resultado é o que aconteceu com Israel. Perde a presença de Deus e tudo mais. Entretanto, repetimos aqui, Deus muda a igreja, salva as pessoas, e ao salvar as pessoas, o drogado se liberta, o ladrão para de roubar, o mentiroso para de mentir. Nós passamos a ter uma sociedade justa, e cumpre-se a palavra que diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a geração depois dos avivamentos, também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. E por que não perduraram? Porque às vezes nós oramos, lutamos, batalhamos, mas não nos preocupamos de passar isso para os nossos filhos. Daí aquela pergunta que eu fiz ao pastor João César: será que os nossos jovens hoje sabem o que é uma consagração, passar o dia inteiro na igreja em consagração, orando e buscando poder, buscando ser batizado com o Espírito Santo, pedindo para os doentes virem para a igreja, para eles orarem pelos doentes e verem os doentes curados? Ou o que está acontecendo? Não depende de tanto conhecimento, nós dependemos de oração. E aí David Wilkerson, quando perguntaram para ele, disseram: pastor, que conselho o senhor daria a um jovem? Pastor David Wilkerson, já na idade, é uma pessoa que pregava nas favelas em Nova York e tudo mais. Ele diz assim: olha, o meu conselho para o jovem é que ele ore e ore, não há outro conselho. Então, é tão simples aprender. É simples, porém exige dedicação, renúncia e tudo mais. Queridos, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Queremos agradecer a preciosa atenção de todos. Queremos agradecer especialmente aos pastores de nossas igrejas no estado de Rondônia, ao superintendente de escola dominical, aos professores, aos alunos que nos assistem. Agradecemos especialmente o pastor Nelson Lutemberg, presidente de nossa convenção, pelo apoio que tem nos dado, para que dominicalmente este programa esteja no ar, abençoando todas as escolas dominicais do estado de Rondônia, do Brasil e do mundo. Deus abençoe você, tenha saúde, e vamos orar agora agradecendo a Deus por este programa. Pai, te louvamos por esta oportunidade, agradecemos, Senhor, por ter nos permitido esse breve comentário desta lição. É verdade que nós não conseguimos explicar tudo aqui, mas eu oro a Ti rogando que o Teu Espírito Santo o faça quando os Teus filhos estiverem preparando a lição para ministrá-la, ou quando estiverem estudando-a em sala, que o Senhor possa entrar com o Teu Espírito Santo e trazendo avivamento para todos aqueles que desejam ser avivados. Avive a todos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.